ela quer saber se a demarcação das terras indígenas é algo bom ou ruim, ou é Uhum, somente uma medida para aumentar o isolamento dos povos indígenas em relação à sociedade? entendido. Então, por que que a demarcação de terras indígenas é importante, não só para o indígena, mas de interesse de todo o Estado brasileiro? As terras indígenas, elas são responsáveis, isso é muito bem comprovado, inclusive por satélites, de que são terras que não sofrem tanto desmatamento quanto terras que não são indígenas. Então a gente vem dessa do princípio básico do meio ambiente. Os povos indígenas, eles preservam a terra indígena, não porque somos bonzinhos, não porque somos, como gostam de dizer, protetores da floresta, mas que, levando isso para uma questão do próprio ser das pessoas que são indígenas, é uma pergunta até que quem gosta é a casa aconchegante, a casa limpa, a casa com uma boa vibe, né? Com boa convivência. As terras indígenas são nossas casas. Então, não é porque somos bonzinhos ou porque protegemos a floresta, é porque é dela que são dadas a nossa parte cultural, delas que a gente usufrui nossos rios, dela que a gente tira nosso alimento, como os peixes, os animais que estão lá. Então, por isso que a gente preserva aquela terra, porque é dela que a gente tira todos esses recursos de forma consciente, de forma ligada ao meio ambiente e que dessa forma como eu disse, comprovadamente, por meio de satélites, mostra que as terras indígenas elas sofrem extremamente menos com desmatamento do que terras não indígenas. O que existe dentro da terra indígena é aquela ilegalidade feita por vezes madeireiros que têm interesse naquela terra e também outras linhas como mineração que também de hidrelétricas que querem aquelas terras indígenas para usufruir. Então, quando a gente pensa no bem coletivo, na importância dessas terras indígenas, também passa pela questão de, por exemplo, há pouco tempo a gente viveu aqui em Brasília um racionamento extremo de água, e que pode ser futuramente frequente. Por quê? Por conta desse fluxo de desmatamento que está sendo incrivelmente grande nesses momentos. E aí, como eu disse, pode ser muito frequente. Então, demarcar as indígenas é automaticamente proteger o meio ambiente, tanto que a gente tem vários projetos dentro do estado de Mato Grosso para a proteção do meio ambiente, com o lema manter a floresta de pé vale a pena, não é fato, é uma coisa que é usufruto de todas as pessoas, e além disso, tem várias outras questões, como a própria flora, a fauna, tudo que tem disponível que pode simplesmente sumir para dar lugar a gado, a aquela destruição que a mineração faz. E aí, essa é a importância do território indígena para o indígena e para o não indígena. Então, a demarcação de terras indígenas é isso. Enquanto ao que foi perguntado em relação a demarcação de terras indígenas pode afastar é, esse entendimento das pessoas de quem são os povos indígenas, é porque imagine você um indígena que não tem conhecimento nenhum sobre o território não indígena e que vai para a cidade. E ela acaba se deparando com um mundo muito caótico, muito socialmente falando, caótico também, né? Porque hoje os povos indígenas sofrem muito de os jovens vão para a cidade, acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo com a própria prostituição, porque imagine você não tem um conhecimento nenhum do que é a outra realidade.
Então, imagine as terras indígenas protetoras dessa forma, essa forma de pensar, essa forma de agir, desse tipo de ação. E aí, quando a gente vê também outra questão de que as terras indígenas, elas são, elas, elas nos, como eu disse na outra fala, elas nos proporcionam recursos para para a ação da nossa cultura. Eu, como chavante, eu preciso de fazer a pintura corporal, e a pintura corporal é feita por meio de uma tinta que tem no cerrado, que é o urucum. Então, se não tem terra indígena, como que essa terra indígena pode ter urucum e como essa terra indígena pode me oferecer urucum para eu me pintar como chavante? Ou, ou, por exemplo, como que essa terra indígena pode oferecer vários alimentos que são tradicionais do povo chavante se não vai ter se as terras não forem demarcadas. Isso sem falar da questão latifundiária, da própria demarcação de proteção, porque essas terras sendo protegidas, elas protegem quem está lá dentro, que são os povos indígenas, que às vezes não têm um entendimento social, tanto que no povo chavante, diferente de dos outros 300 povos, os chavantes eles têm um pouco menos de 80 anos de contato com o não indígena. Então, 80 anos atrás, os chavantes não tinham conhecimento sobre o mundo exterior. Então, às vezes as pessoas elas julgam muito os povos indígenas nessa questão social de que quando eles vão para a cidade eles acabam se oferecendo a vida, a prostituição, mas se você for pensar para o outro lado social, como você quer que uma sociedade que não teve conhecimento, todo aquele conhecimento que teve sobre os males que causam a bebida, sobre o quão errado é a prostituição, e, enfim, todos esses casos, e as pessoas que não têm essa linha anterior a isso, chegarem lá e saberem lidar. Não vão saber lidar, se nem sequer a sociedade que cria esses fatores sabe lidar com, imagine então os povos indígenas. Então, as terras indígenas é uma forma de proteção dos próprios dos indígenas que estão lá, dos indígenas que às vezes não têm essa esse conhecimento prévio do que são os povos indígenas, e eu acho que seria mais ou menos isso. Eu acabei um pouco no pensamento, porque, como eu disse, são linhas diversas, são questões sociais, são questões da própria invasão, são questões do próprio contato, são linhas extremamente longas sobre esse assunto, sobre a importância da demarcação de terras, sobre o quanto é desse não papo de que isso afasta, de que isso afasta os povos indígenas dos povos não indígenas, dos brancos. Os brancos se referem aos não indígenas, independente da cor. E aí seria mais ou menos nessa, muita coisa a se falar sobre isso. Uma outra questão aqui que foi perguntada foi em relação à questão das tatuagens, né? As tatuagens de vocês, o que ela significa para vocês, enfim. Foi mais ou menos isso que quiseram perguntar aqui. Tá. As tatuagens, elas são... eu não vejo tanto problema na questão das tatuagens, porque, inclusive, se eu vi falando sobre isso, existe sim um problema, mas é a mesma questão das diversas pessoas que às vezes escrevem coisas na pele em japonês e nem sabem o significado. Então não vai fazer diferença nenhuma eles fazerem alguma coisa indígena. O máximo que vai acontecer é um indígena olhar, ver que é zoado e vai rir de você. É da mesma coisa que aconteceria caso um japonês visse uma tatuagem que está escrito uma coisa que você acha que é uma coisa, mas que é outra. E aí, mas falando do grafismo indígena em si, o grafismo para os povos indígenas é algo que depende de cada povo, ele tem uma importância temporária, digamos assim. Existem pinturas que são para determinadas coisas, determinados rituais, tem pinturas que eles são ligados a, por exemplo, o luto. Quando um membro da família morre, a pessoa faz uma determinada pintura no corpo, e conforme o luto vai passando e vai saindo, a pessoa também perde aquela tinta, e assim ela vai
deixar e seguir em frente. Então, tem toda uma simbologia, toda uma coisa, toda uma espiritualidade. E aí, quando um indígena faz uma pintura que é de luz e que vai ficar toda automaticamente, isso se acreditar, ou dependendo da pessoa, né? Ela vai estar com uma pintura de luto e que não faz nenhum sentido para quem é indígena. Então ele vai estar, a gente vai rir dele porque está usando uma pintura que era temporária. No meu caso, eu tenho uma tatuagem do meu povo, mas ela qual que é o diferencial dela? O meu povo ele não tem tanto grafismo assim. A gente não tem tanto aqueles grafismos que são tão recorrentes quando vocês vão procurar sobre povos indígenas. Tem diversos povos que têm diversas pinturas. Os chavantes eles não têm, eles têm dois símbolos, que é os símbolos dos clãs. E esse símbolo de clã, esse clã a gente o resto da vida. Então, para mim, faz sentido lá no meu corpo, porque ele é pertencente a mim, a minha pessoa, desde do primeiro dia de vida até o final da minha vida. Então, faz sentido para, no meu caso, fazer essa pintura. Essa tatuagem, inclusive essa aqui. Essa aqui é a marca do meu clã, que chama Coisa On. E aí tem um outro clã que chama Onlé, e aí um representa a lua, outro representa o sol. E aí tem todo um contexto e que se um indígena fizer, não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, eu não vejo tanto problema porque para ela não tem significado. E aí, se ela busca um significado, não tem. Ah, sim. Teve uma outra questão aqui que perguntaram, né, se os povos indígenas eles recebem algum benefício monetário do governo e se recebe, como esse dinheiro é utilizado. É, é, uma, é, um, é uma questão que até mesmo os próprios professores tinham da minha pessoa quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a frequentar, inclusive alguns alunos discutiam muito sobre isso comigo para quererem saber se isso realmente é verdade. E não é, porque se existisse algum tipo de benefício específico para os povos indígenas, eu acho que não teria tantos indígenas nas universidades ou buscando algum tipo de trabalho ou tentando se sustentar. Não faria sentido, porque se a gente tem um benefício desde o início, como por ser indígena, não faz sentido nenhum a gente buscar outras formas de se conseguir dinheiro, né? E aí nunca existe nenhum tipo de benefício para os povos indígenas, uma bolsa indígena, digamos assim. Existe, são esses programas sociais, como Bolsa Família, que vêm para os povos indígenas, mas que não é específico para os povos indígenas, tanto que Bolsa Família é algo nacional para todas as pessoas, e também não são todos os indígenas que recebem Bolsa Família. Minha vida, eu nunca tive acesso a esse tipo de auxílio. E aí, por que que a maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento? Eu atribuo isso a um tipo de pensamento colonial que as pessoas têm em relação aos povos indígenas, do indígena preguiçoso, do indígena indigente, que, por incrível que pareça, é um consciente coletivo que existe desde a época colonial do Brasil, dos portugueses, que os indígenas eles se recusavam a trabalhar, a serem escravizados, e eram desde aquela época, taxados como preguiçosos por conta disso, porque não queriam ser escravizados, não queriam trabalhar. Aí você imagina que aquele pensamento ele perpetua até hoje na sociedade brasileira. Então, para as pessoas, é muito mais fácil acreditar que o indígena ele recebe algum tipo de benefício do governo do que acreditar que aquele indígena é capaz de trabalhar e é capaz de financeiramente se sustentar sozinho. Então, eu acabo atribuindo esse pensamento coletivo das pessoas em relação a esse suposto benefício que às vezes existia para os povos indígenas, é esse tipo de pensamento de que é muito mais preferível para você acreditar que o indígena recebe algum tipo de auxílio do que ele mesmo ser capaz de se sustentar financeiramente. Ah, sim. Diogo, cadê o professor Diogo? Diogo queria te fazer Oi, uma Amanda. pergunta. Sim, Diogo, pode falar, querido. Vou falar, né? Boa tarde, Wail. Primeiro eu quero agradecer muito a sua participação.
E eu queria fazer uma pergunta, mas sua opinião, qual seria a importância desse movimento de retomada da língua ancestral que está sendo feita pelo povo Pataxó? É Uhum. que a língua agora vem sendo chamada de Pachorran, eu acho que é assim, eu não sei muito bem a pronúncia das línguas Machacali. Então, qual seria a importância para você dessa retomada e como é que está o andamento, né, dessa renovação da língua? Isso é um conceito que às vezes ele não está muito atribuído a mim, pessoa, porque eu sou chavante. E eu sou do Aham, Mato Grosso, e o Mato Grosso ele tem uma história de muito diferente dos povos que viveram no litoral do Brasil, como os próprios aham. pataxós, que sofreram desde o início da colonização, com esse apagamento cultural, desse de não poderem falar a própria língua, de não poderem se identificarem como indígenas. Como eu disse, os chavantes eles tiveram um contato com o indígena há pouco menos de 80 anos. Então, tudo culturalmente do chavante é muito intacto. Toda a cultura do povo chavante ainda é muito forte, é muito resistente, muito diferente dos povos que estão no litoral, que tiveram quase toda a sua cultura perdida e que estão, por meio dos indígenas que hoje se formam antropólogos, sociólogos, todos esses historiadores indígenas que estão buscando essa retomada. O que eu sei do povo Paraxó é que é uma organização muito bonita de se ver, porque eles estão, de fato, realizando esses estudos, tentando reviver sua história, suas crenças, suas línguas, e é, de fato, muito bonita. E aí, os pronunciamentos têm andado muito bem, tanto que eles têm tido uma visibilidade muito grande por conta disso. Bacana. Oi, boa tarde a todos. Tá? Oi, Eliel. Amanda terminou as perguntas aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, tá? Não sei se eu posso fazer agora. Pode, pode. Na verdade, Então, o estou Diogo, dentro. sim, Uhum. pode perguntar. O Diogo concluiu, Diogo? Conclui sim. A resposta foi ótima. Então tá. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí. Fiquei olhando aqui, tem bastante alunos aqui conosco. Isso é muito bacana, né? A participação dos alunos, os professores junto com a gente. E E aí eu tenho uma questão para o Ariu, é assim que pronuncia? Sim, O sim. Ariu. Varia, tá? Bom, não tá. Veja bem, nós temos projetos que a gente vem realizando anualmente nas escolas, e nesse projeto a gente atende a Lei 10.630, que depois foi atualizada pela Lei 11.645 de 2008, que estabelece o estudo obrigatório da história da cultura afro-brasileira, e na Lei 11.645 inclui a história da cultura indígena também. Não é? Então, veja bem, uma lei que torna obrigatório o estudo da história da cultura indígena. Então, veja, eu acho que até assumindo aqui uma falha nossa, nós sempre temos desenvolvido projeto de consciência negra e temos meio que abandonado. Nesse mesmo projeto e atendendo a essa mesma lei 11.645, o estudo da história dos povos indígenas. Então, talvez fosse importante você falar um pouco disso para nós, até para que nós acordássemos também para a história dos povos indígenas, trazendo projetos para a nossa escola para desenvolver junto com os alunos, assim como a gente desenvolve o projeto Consciência Negra. Eu Essa é a minha pergunta. acabou caindo um pouco no meio da pergunta, você poderia reformular?
Caiu a... É que, veja bem, ok, nós desenvolvemos o projeto para atender a Lei 11.645, que é o Sim, estudo obrigatório da cultura afro-brasileira. sim, Mas nessa mesma lei estabelece o estudo obrigatório da cultura, da história da cultura indígena. sim. Como que você vê isso se nós, até hoje, até para nos ajudar, para que nós também acordemos para essa realidade da lei que estabelece essa obrigatoriedade do estudo da história da cultura do povo indígena e que a gente não tem feito nas nossas escolas, desenvolvendo apenas os projetos de consciência negra. Sim. Bom, eu que me perguntei sobre, tipo, quais ações seriam necessárias para desenvolver esse tipo de trabalho dentro das escolas, né? Sobre cultura, sobre a história dos povos indígenas. Isso mesmo, Ariel. Tá. Eu acho que, falando nacionalmente, seria necessário cada estado, cada lugar do Brasil, dependendo do lugar, buscar regionalizar um pouco essa questão da história dos povos indígenas. Então, tratar a questão dos povos indígenas muito por região. Por exemplo, no Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia, trataria mais dos povos da história do povo Xavante. Seria interessante as escolas trabalharem por meio dessa regionalização e trazendo essas questões regionais, porque é muito mais fácil alcançar alguém que é do povo Xavante, se você pertence a um lugar que é próximo dos Xavantes. Aqui em Brasília, a gente tem a UNB, que tem hoje, se eu não me engano, 80 estudantes indígenas, os últimos que ingressaram agora, de diversos povos de todo o Brasil. Inclusive, existem vários projetos que estão sendo desenvolvidos com os indígenas de diferentes, de cursos diferentes, e cada um, dependendo do curso, vai atribuir uma informação necessária sobre essa história, sobre quem são os povos indígenas. Eu acho que é uma dificuldade que a gente só vai trazer, só vai superar quando os estudantes, os formados indígenas, ser de fato, como eu vou dizer, serem de fato levados a sério em relação aos estudos que eles trazem da universidade. Então, tem diversos estudos dentro da universidade que falam sobre essa história dos povos indígenas, mas que são totalmente ignorados hoje nesses livros que estão disponibilizados para as escolas públicas. No entanto, eu vejo que tem começado a ter alguma alteração em relação a isso, porque se for parar para ver, e durante a convivência que eu tive no meu estudo, na minha vida de estudante, existiam duas ou três linhas, no máximo duas páginas referentes aos indígenas, e muitas vezes essas páginas se referiam apenas aos indígenas da época colonial do Brasil. E aí é Ah, muito complicado, porque é um corte da história, aconteceu muita coisa posterior a isso. Então, falando da linha dos povos indígenas historicamente, já falando para você sobre o que seria bom tratar, por exemplo, que minha liderança sempre deixou muito sobre isso, é que os povos indígenas começaram a sua história a partir de 1988. Isso falando o que é escrito, o que tem escrito, né? A partir de 1988, onde foi constituída o artigo do índio, né, que promove que as terras indígenas elas são de direito nosso, que a gente pode fazer a nossa vida cultural totalmente nela. Antes disso, a gente era colocado como tutelados, ou seja, a gente não era responsável pelo que a gente fazia. E a partir de 1988, a gente é como qualquer cidadão brasileiro.
passíveis de direitos e de deveres, e que se não cumpridos a gente é rigorosamente, assim como todo mundo, colocado à prova de alguma forma, por meio da justiça, claro. E aí existe esse fato histórico que não é abordado nas escolas. 1988 é importantíssimo para os indígenas, porque por meio dela a gente passa a ser de fato cidadão brasileiro. Antes disso a gente era tutelado, ou seja, a gente não tinha direito a obter carteira de motorista, a gente não tinha direito a praticamente nada. E porque a gente era tutelado, a gente tinha o nosso pai, que era aquela instituição antes da FUNAI, posteriormente a FUNAI, que era responsável por nós. E a partir daquele momento a gente não era, cada um era responsável por cada um. E essa história não é falada em nenhum momento no livro didático das escolas, esse momento histórico não é falado em nenhum lugar, tanto que hoje a gente tem uma liderança muito recente, muito criticada no Brasil, que é o Raoni Kayapó, que está vivo até hoje e participou dessa parte histórica do Brasil. Foi ele, um dos indígenas, que levaram essa linha de direitos para o Congresso, juntamente com o primeiro deputado indígena da história, que era Chavante, que é o Mário Juruna. Todos eles tipo, as escolas não falam do Mário Juruna, que foi até então o único deputado indígena que existiu. As últimas eleições em que a segunda deputada e a primeira mulher deputada indígena foi reeleita, a Joênia Chama. Então, a gente ali tem diversas coisas que não são tratadas nas escolas e que seriam importantíssimas serem tratadas, porque o povo realmente tem desconhecimento, porque as pessoas, elas veem que os indígenas, eles têm uma visão estereotipada de que a gente está lá na aldeia, no bem bom, nas terras indígenas, dormindo na rede e pescando, e não é. A gente tem uma organização social super sofisticada, temos federações indígenas, organizações indígenas, todas elas, falando disso, não são geridas por não indígenas, são geridas por indígenas que estão formados, que são advogados, que são secretários, que são médicos, que são enfermeiros, e que estudaram de alguma forma e trazem esse retorno para a comunidade, tudo por conta de 1988, e que antes disso a gente sequer podia entrar na universidade. E isso não é falado nas escolas. E esse estereótipo dos povos indígenas que a gente está sem fazer nada, mas que na realidade a gente tem organização social, tem nossas instituições indígenas, tem reuniões, assembleias, a gente discute muito, somos povos extremamente políticos, não no sentido ruim da palavra em que se tornou a política hoje em dia, mas político de se decidir, de se reunir terras indígenas, de reunir lideranças indígenas para discutir nosso futuro, nossas demandas, trazer nossas demandas, e as pessoas realmente desconhecem todos esses fatores. Então, eu acho que seria interessante as escolas hoje trabalharem nesse setor, trazer essa parte, essa história indígena a partir de 1988. Muita coisa rolou antes de 88, com certeza, mas 88 foi um marco sozinho. Interessante. Então, aí, pelo que ele disse, você que toma frente a esses projetos de consciência negra, acho muito interessante nós acordarmos também para os povos indígenas, né? Sim. Veja, eu estou vendo aqui um monte de pergunta interessante que aparece, até curiosidades mesmo, né? Sobre os povos indígenas, sobre questões, por exemplo, que o Guilherme Monteiro vem perguntando aqui, qual o significado do uso das penas de pássaros, né? Existem classes patamar entre os povos indígenas? Uma série de perguntas que é interessante, se nós elaborarmos projetos, como que isso vai aparecer de forma bem clara para a gente fazer um estudo disso. Sim, de qualquer maneira, eu já tinha pensado de nós convidarmos ele para voltar, né, quando as coisas voltarem ao normal. E como ele mesmo falou, né, tem 80 alunos indígenas. Eu estive uma vez lá no que eles chamam de Oca, né, Ariel? Maloca.
A Oca é um espaço muito bonito mesmo, de convivência dos indígenas. Não sei se é o suficiente, né? Não sei se os estudantes indígenas reivindicam outro espaço, mas é um espaço muito bacana. E estivemos lá uma vez, fazendo um passeio com os alunos, e entramos, e tinham alguns alunos, eles nos receberam, né? Então, gostaríamos de abrir a nossa escola, né, o 102 do Ceilândia, para que você possa nos visitar assim que toda essa situação, né, do vírus, da quarentena seja resolvido, que, né, abrimos a nossa escola, que você venha nos visitar, e que outros alunos de outras etnias também possam vir, né, para que a gente comece a colocar em prática essa lei, né, que diz o quanto é importante que possamos estudar, né, a tradição dos povos indígenas, e que temos tão pouco, né, conhecemos tão pouco, porque não tem nos livros, né. Então, os nossos encontros normalmente são aulas de 50 minutos, né, nós temos uma outra aula agora para os terceiros anos, então alguns alunos de terceiros anos vão começar a sair, né, e a gente gostaria de finalizar esse encontro de hoje fazendo esse convite, né, para que possamos nos encontrar numa próxima vez, né, não sei quando, aí você teria que dizer, porque você agora está acompanhando tudo isso que está acontecendo com a grilagem de terras indígenas, que é muito sério, né, muito triste, mas, por favor, né, o Ariel faça uma fala, e o professor Eliel Aquino, que é o nosso diretor, né, faça uma fala final também. Só antes de todo mundo finalizar aqui, algumas perguntas ficaram sem ser respondidas, e umas 4 ou 5, né, já fica meio puxado, porque já vai ter aula do terceiro ano, mas assim, a gente manda para o Ariel depois, se ele puder fazer um videozinho. Sim, super interessante. Tá bom, eu faço. Tá, Tá, posso falar? Claro, por favor. Sempre é muito importante a gente, sempre que me convidam para esse tipo de coisa, eu sempre me coloco, principalmente ao pessoal de Brasília, por conta do vídeo que ficou como obra do Paz. Então sempre me proponho a aparecer nesse tipo de convite, e agradeço também por poder falar, né, falar sobre os povos indígenas, falar sobre esses estereótipos, esse grande muro que existe entre os povos indígenas e os não indígenas, falar sobre história, falar sobre esses pontos tão ocultos, né? As pessoas realmente elas só têm aquela visão dos indígenas na aldeia, pescando e super felizes, e aí traz essa visão do que realmente são os povos indígenas. Então, convido todo mundo a se inscrever no canal, a seguir o canal no YouTube. Lá eu tenho falado muito sobre todas essas questões que eu falei aqui, e pretendo trazer mais vídeos futuramente para o canal sobre essas diversas questões, 1988, mas que acaba nessa barreira de que preciso falar de outros assuntos super básicos, né? Sobre os indígenas e tecnologia. Essa última pergunta, quem quiser ver um vídeo sobre isso, sobre como a tecnologia ela afetou os povos indígenas, está lá. Seria a mesma coisa que eu estaria respondendo aqui, o vídeo está lá. E eu acho que é isso, eu vou ter que correr também, porque está rolando muita coisa em relação aos povos indígenas. A gente tem falado que está todo mundo em quarentena, mas os madeireiros, os grileiros, e inclusive as pessoas que estão dentro do governo, eles não estão em home office, eles estão lá agindo para tentar fazer alguma coisa. Pois é. E é isso, um pouquinho também, bem rapidinho, sobre uma questão que muitas pessoas não sabem, que é a consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas. Esse é muito importante, que seria interessante as escolas abordarem também, que é qualquer empreendimento, qualquer ação governamental, institucional, empresarial dentro de território indígena deveria ser consultada para com os povos indígenas, com as comunidades indígenas. Então, quando surge uma MT, no meu estado, é PL que está acontecendo, que afeta os povos indígenas num momento de pandemia em que os povos indígenas não podem ter esse direito de serem consultados sobre aquele assunto, afeta diretamente os povos indígenas,
você vê uma grande inconstitucionalidade dentro disso aí, um ferimento de leis, e seria interessante, você pode rebater qualquer coisa na questão indígena falando somente sobre isso, sobre consulta livre e prévia informada dos povos indígenas, que é um assunto que ninguém conhece e que cabe todas aquelas questões que as pessoas às vezes falam sobre os povos indígenas, sobre aquele pedágio que é tão falado, que os indígenas cobram pedágio, mas tente ver um pouco sobre a questão da ótica dessa lei de consulta livre e prévia informada, que você vai entender muita coisa sobre os povos indígenas. Então é isso, muito obrigado novamente por esse espaço. Espero voltar, seja numa nova reunião, dependendo do momento que o Brasil for viver, numa reunião presencial, super disposto a estar contribuindo dessa forma. Obrigado. Obrigada, Wariu. Foi muito interessante. Amei essa abordagem da Constituição de 88. Para a gente é muito importante ter essa percepção, né? Porque a gente viu como um avanço muito grande para a sociedade como um todo, mas a gente não percebeu que esse avanço teve esse olhar, né, que você trouxe para a gente. É muito legal a gente ter essa visão, né, de vocês. Muito legal, adorei. Obrigada. Pois bem, independente de toda essa, veja bem, essa abordagem toda que você trouxe aí, temos que ver Regina, Amanda, que estão aí, principalmente a Regina, que vem trabalhando com os projetos de consciência negra. Olha a importância da informação. Um pouco tempo que tivemos aqui com o Ariu, nós já aprendemos um bocado de coisa. O Ariu deixou aqui pontuado alguns conteúdos, estabeleceu-se alguma discussão sobre alguns conteúdos da importância de fazer um projeto que abarque a discussão sobre os povos indígenas também nas escolas. Você pontuou aí, Ariu, se não me engano, se você quiser me corrigir, pontos importantes, por exemplo, de trabalhar não como um todo do povo indígena, como se fosse um monolito, né? Uma coisa só, mas nós temos diversas nações indígenas. Então, para que façamos um estudo mais adequado, temos que primeiro partir dessa consciência que não é um povo só, são várias nações indígenas, vários povos indígenas, então cada um com suas características próprias, e isso é um ponto que a gente tem que estabelecer para o nosso estudo. E um outro ponto que eu ouvi você falando, que é essa data da Constituição de 1988, que é muito importante para os povos indígenas. Não é isso? Então, exato, eu fico agradecido por esse aprendizado e precisamos sim de mais encontros com você. E como a Regina abriu aí, o 102, Centro de Ensino Médio 2 de Ceilândia, já está aberto para sua ida lá, para a gente conversar mais com os alunos, ter um grupo de estudos e vamos levar essa ideia adiante e avançar. Obrigado. Então, a partir de hoje, então, além da consciência negra, teremos a consciência indígena no 102. Olha, bacana. Já bastante. Muito obrigada, Christian. Foi um aprendizado. Foi muito pouco tempo, porque as perguntas são muitas, mas depois eu vou te mandar as perguntas, né? Talvez você possa fazer um vídeo para nós, né? E muito obrigada mesmo por esse encontro. Espero que todos tenham gostado. Eu gostei muito. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Então tá, tchau. Parabéns. Gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Um abraço. Tchau. Como é que se diz tchau na sua língua? Como é que se diz tchau na sua língua? Deixa eu pensar. Qual? É que tem Dani e Chavante, né? Vou falar que acabou, né? Toibô. Puibô? Toibô. Doibô. Doibô? Então, finalizou. Finalizou. É porque a gente fala isso no final das reuniões. É melhor do que tchau. Então, doibô. Toibô. Doibô, Ariu. Doibô, Ariu. Gratidão. Muito obrigada, Ariu.